Bem, antes de começar a minha arguição, eu queria dar duas informações. Uma importante: a Organização Mundial de Saúde hoje aprovou a utilização da vacina Coronavac. Ela deve passar a ser parte do COVAX Facility e isso lhe dá aí uma credibilidade importante. Segundo, eu quero, sem querer ser indelicado, doutora Anísio, mas atender aqui a um pedido do ministro Temporão, que informa que Vossa Senhoria, de fato, participou do governo, mas participava como representante do Ministério da Saúde em São Paulo, não participou de nenhum grupo que lidou com a epidemia da H1N1, foi o que ele pediu para que fosse aqui informado. A terceira questão é que eu vejo que Vossa Senhoria tem posições assim muito claras, e a minha expectativa era que Vossa Senhoria ia ser a primeira pessoa que ia chegar aqui para dizer de fato o que é que pensa. Porque os outros que vieram aqui é sempre assim: quem foi que mandou fazer a cloroquina? Não sei, eu não sei. O senhor defende imunidade de rebanho? Não, eu não defendo. Eu pensei que a senhora, pelas coisas que a senhora já falou na imprensa, na mídia, a senhora ia chegar aqui e ser muito assertiva. Eu acho que nós vamos ter que esperar para ver se o deputado Osmar Terra vem aqui, que eu acho que era o ministro desse gabinete paralelo, viu? Acho que o ministro desse gabinete paralelo era o deputado Osmar Terra. Eu espero que ele venha aqui e diga tudo que ele já disse sobre imunidade de rebanho, sobre o que é a pandemia da Covid-19. Mas veja, a senhora foi contra o isolamento social, falou inclusive que, se eu entendi bem, que ele provocaria problemas psicológicos, talvez até mais graves do que o próprio risco de adquirir o vírus. A senhora defendeu a imunidade de rebanho por transmissão do vírus. A senhora sustenta o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. A senhora é cética com as vacinas contra a Covid-19. Foi mostrado ali, não adianta a senhora dizer que não. E afirmou que não era possível vacinar idosos e pessoas com baixa imunidade, que são, na verdade, o público-alvo principal do plano de vacinação, não é? A senhora trouxe aqui uma informação importante, que teve uma reunião com o senhor Arthur Weintraub, 24 de agosto. É importante, relator, investigar adequadamente, porque essas reuniões que nós temos registros aqui não tiveram a participação só dessas pessoas. Os assessores, como esse senhor Arthur Weintraub, provavelmente aqueles outros que a gente de vez em quando ouve aqui, a turma do Gabinete do Ódio, devem ter sido participantes também dessas reuniões desse gabinete paralelo. Eu não vou repetir as perguntas que foram feitas, mas eu quero fazer algumas perguntas. Agora, eu queria pedir à senhora que a senhora me respondesse sucintamente, sim ou não. Primeiro, doutora Anísio, ao longo da pandemia, a comunidade científica internacional descartou a estratégia de uso da cloroquina depois de várias pesquisas que falharam em demonstrar a eficácia desses medicamentos em prevenir a Covid-19 ou mesmo em atenuar os sintomas da doença. Ainda assim, a senhora continua defendendo o tratamento precoce à base de cloroquina, sim ou não? A senhora sabe quem é esse cidadão aqui? Toda semana ele é citado aqui. É um cientista francês chamado Didier Raoult. Toda semana é falado nesse cidadão aqui. Esse cidadão foi um dos primeiros a fazer uma pesquisa com cloroquina, com 48 pessoas, disse que tinha dado resultado. Foi processado pelo Colégio Médico da França e depois revelou que, de fato, o tratamento não traz vantagens em relação às mortes por Covid-19.
e outras afirmações que ele fez também. Então, não são apenas a OMS e outras instituições que fizeram investigações, até os que defendiam essa tese, não é, mudaram de opinião. A senhora fez parte do chamado gabinete de crise, né? Eu participei em uma reunião do gabinete de crise. O que foi dito é que a senhora foi convidada a fazer parte do gabinete de crise. Não, eu participei de uma reunião. Eu entendo que gabinete de crise é para discutir a crise, o que estava acontecendo, todas as saídas. Nesse gabinete de crise, falaram no número de pessoas mortas, no número de pessoas infectadas. Alguém deu esse informe naquele momento. No dia de hoje, tem tantas mil pessoas que morreram e tal. Foi dada essa informação lá? Nessa reunião que participei, não. Não. Falaram nessa reunião sobre necessidade de isolamento social, lockdown. Não foi discutido isso. Falaram sobre utilização de máscara. Não foi discutido isso. Na minha Falaram reunião, não. sobre aquisição de vacina. Não existia essa prerrogativa nessa época. Foi em abril de 2020. Então, não se falava ainda na aquisição de vacinas. Eu não sei que gabinete de crise era esse de Bolsonaro, não. Porque tudo que se tinha que falar e discutir como medida, não se falava. Esse gabinete era o gabinete, na verdade, da cloroquina. Enquanto o Brasil estava discutindo todas essas medidas a que eu estava me referindo aqui agora, o presidente da República, na verdade, não era aconselhado sobre coisas que eram tão importantes, tão evidentes. Isso reforça, inclusive, o aspecto de que havia um paralelismo entre essas reuniões, entre esse agrupamento, entre esse gabinete de crise, não é? Lá se discutiu alguma vez essa tese da imunidade de rebanho? O senhor me desculpe, eu participei de uma reunião e quando a única coisa que eu soube é que estava com um problema com as EPIs. Então, eles estavam com bastante problema para a importação de insumos de UTIs. Foi isso que o doutor Mandetta nessa reunião falou. Então, assim, eu só participei dessa reunião, então eu não tenho como colocar para o senhor tudo que foi discutido nos gabinetes de crise. Eu só queria reiterar uma coisa, senador, se o senhor me permite. Eu tenho aqui uma declaração do doutor Temporão, que é meu amigo, uma pessoa querida, mas eu trabalhei entre 2007 e 2010. Então, durante esse período, eu em São Paulo trabalhei, sim, com relação a toda a representação do gabinete no estado de São Paulo, com uma época bastante grave que foi a H1N1. Inclusive, quando houve o início da pandemia, eu estive com o secretário de Saúde, procurando o secretário de Saúde lá no estado de São Paulo, doutor Henrique German, exatamente falando a ele que estaria podendo estar conversando também, se fosse necessário. E aqui, nessa discussão, eu estava como representante do gabinete em São Paulo, eu trabalhei junto à comunidade científica das universidades do Estado, contribuindo com a interlocução com o Ministério da Saúde em programas de educação continuada. Então, sim, isso, mas realmente, eu estive trabalhando durante esse período e chamei, até fiz a ligação na ocasião para o doutor Davi Uip, que veio ajudar a gente, eu estando, talvez, na secretaria desse grupo no Ministério. Então, somente para caracterizar, para a gente deixar bem claro, né, a situação. E a outra coisa com relação a essas reuniões, eu não participei de nenhuma outra reunião. Eu só fui convidada para essa reunião do gabinete de crise, que eu chamo de gabinete de crise, que eu confesso que eu não sei se é o nome exato, porque era uma reunião interministerial, presidida pelo presidente, pelo Braga Neto, com a presença do ministro da Saúde e com a presença do outro, do presidente da Anvisa, doutor Barras. E, além disso, estive participando realmente dessa interlocução com a sociedade,
como um todo, esclarecendo a sociedade como um todo. Eu não sou advogado então, do ex-ministro Temporão, apenas transmitindo interferência com relação... Ele reconheceu que a senhora trabalhou lá no escritório de São Paulo, mas disse que a senhora não fazia parte do comitê de crise do H1N1. A crise foi de todos, nós trabalhamos na Câmara, todos juntos. Eu queria ouvir, na Câmara dos Deputados, Vossa Senhoria disse o seguinte: nós estamos discutindo a validade das vacinas, porque elas não têm segurança imediata, de médio e longo prazos, totalmente definida, e elas não têm eficácia. Além da eficácia, temos que ver quais são as eficácias tardias, quanto tempo dura a imunidade que a pessoa possa adquirir. Se estão dizendo que a imunidade que a pessoa adquire com grandes quantidades de vírus pode não ser suficiente, que dirá com a vacina que eventualmente precisa ser aplicada em 3 ou 4 doses. Pelo que eu entendi, Vossa Senhoria estava dizendo que a imunidade que é obtida pelo fato de contrair a doença, contrair o vírus, é maior do que aquela conferida pela vacina? Não, está... Em breves palavras, porque eu tenho tão pouco tempo, Isso. por favor. Então, deixa eu só esclarecer. Nessa reunião, eu disse que não devíamos, era uma reunião prévia ainda a toda a submissão de documentos. Eu falei que nós precisávamos estudar as toxicidades tardias e a longo prazo. Por isso que não dava ainda para fazer um registro absoluto de todas as vacinas. E as vacinas, elas precisariam ser submetidas à avaliação. Inclusive, algumas teriam que ter talvez mais do que 2 injeções, talvez com tempo diferenciado. Foi essa a discussão que eu tive com relação às vacinas. Agora, somente como imunologista, eu sou pró-vacina, eu quero que as vacinas sejam eficazes e seguras, estou acompanhando exatamente isso. Ok. Olha, eu queria fazer uma pergunta à senhora. Na verdade, quando a senhora disse que na Suécia começaram com a tese da imunidade de rebanho, mas não deu certo porque não houve o tratamento. Quer dizer, seria esse tratamento precoce. Quer dizer, os suecos desconheciam a existência da cloroquina. Talvez se tivesse juntado as duas coisas, teriam dado certo. Mas tudo bem, vamos pegar aqui no Brasil. No Brasil, do mês de março de 2020 ao mês de março de 2021, foram vendidos 52 milhões de comprimidos do chamado kit dos 4 medicamentos. Só em farmácias privadas. Nós não estamos falando do SUS, fora o SUS. Só hidroxicloroquina foram vendidos 32 milhões de comprimidos, 13 milhões de caixas. Quando a Folha de São Paulo fez recentemente, pelo Datafolha, uma pesquisa, dia 11 e 12 de maio, as pessoas pesquisadas, 23% da população brasileira tomou algum dos medicamentos do kit de tratamento precoce da Covid-19. Eu pergunto à senhora, se o Brasil fabricou tanto medicamento, vendeu tanto medicamento, e tanta gente tomou esse medicamento, não era para o número de pessoas mortas, que são 463 mil quase, ser um número bem menor? Isso não é a maior confirmação de que a senhora e mais um grupo de pessoas cometeram uma gigantesca ilegalidade ao defender que as pessoas utilizassem um medicamento que não tinha, não é que não tem comprovação feita, é que tem comprovação que não serve para o atendimento da Covid-19. Transformaram em política pública a utilização de um medicamento que não tem reconhecimento por parte da Anvisa, daquela indicação que falam tanto aí de off-label. Me responda, não era para o Brasil ser um dos que tivesse menos gente morta por conta da utilização de tanta cloroquina? Bom, senador Humberto Costa, excelentíssimo senador Humberto Costa.
eu entendo o seu posicionamento, só que nós não temos o número de curados que se beneficiaram desse tratamento, e inclusive de todos os que morreram, quantos não fizeram o tratamento precocemente. Então, assim, esse dado ele acaba não sendo possível de se avaliar, porque falava-se em milhões de casos de mortos até abril, maio, junho do ano passado. Isso foi um dado que a própria Oxford, que a própria Sociedade Europeia fez, né? Agora, nós temos tido a vantagem de termos muitos pacientes que se beneficiaram, inclusive eu mesma trato de pacientes pessoalmente. E não trato somente com cloroquina, quero deixar bem claro isso. Eu já tive mais de 450 casos tratados pela minha equipe. A gente utiliza tratamento personalizado e de precisão, que é feito com uma diferença de acordo com as necessidades do paciente, de acordo com as suas comorbidades, etc. Então, a gente tem realmente uma eficácia comprovada através da Henry Ford Foundation. A ivermectina tem vários grupos fazendo trabalhos. Então, eu só queria deixar bem claro que a Organização Mundial de Saúde, a FDA americana, se colocaram claramente contra esse tipo de tratamento. E o Brasil, que tem apenas 2,7% da população mundial, tem 13% das mortes por Covid. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que, diferentemente do que muita gente aqui achou, eu acho que foi muito produtiva a vinda da doutora Yamaguchi. Para mim fica muito evidente que ela sempre foi uma voz importante para a construção dessa concepção profundamente equivocada que o presidente da República tem e que conduziu o Brasil a essa tragédia sanitária, econômica, política e social. Muito obrigado.